Aleluia. Graça e paz, amados. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Vamos ler no capítulo 13. Em princípio, leremos apenas o versículo 21 do capítulo 13. Amém? Se você não encontrou, não tem problema, vai ser projetado aqui na mesma versão que eu estarei lendo, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor: o que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? Você não irá sentir dores como as de uma mulher em trabalho de parto? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças nessa noite. Que privilégio é poder, juntamente com parte da tua igreja, nós erguermos as nossas vozes e celebrar ao Senhor com alegria. E juntamente, Pai, com esse ministério de louvor que se esmera, que tanto se preocupa em se aperfeiçoar para apresentar o melhor diante do Senhor, juntos podemos oferecer o nosso culto em comunhão, nosso culto, Senhor, como parte da tua igreja aqui na terra, como parte da tua igreja aqui neste lugar. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pelo teu Filho que passeia no meio da tua igreja, conforme a tua palavra diz. Nós clamamos para que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Que essa seja uma noite em que sejamos marcados pelo Senhor. Que seja uma noite onde a tua palavra possa penetrar no nosso coração, tal qual uma espada afiada dos dois lados, assim como de fato ela o é, apta e capaz para discernir os pensamentos, as intenções do coração, para fazer divisão entre juntas e medulas, capaz de prescrutar o nosso espírito e fazer separação entre alma e espírito. Somente a tua palavra tem o poder de ir tão profundo na vida do ser humano. E que assim seja nessa noite, Pai. Que muito além daquilo que eu posso falar aos ouvidos dos meus irmãos, que o teu Espírito possa falar aos corações. Porque é o teu Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque foi isso que o Senhor nos disse que Ele faria, Pai. Por isso, nós reconhecemos que o Senhor tem total liberdade neste lugar, para agir, para falar, para fazer, para nos exortar, para nos consolar, para fazer com que a esperança esteja presente nos nossos corações, a despeito da nossa insuficiência, da nossa fragilidade, a despeito, Senhor, dos nossos temores. Que o teu Espírito possa nos consolar nessa noite e trazer esperança aos nossos corações, de que contigo nós podemos ser mais do que vencedores sobre todas as coisas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu escolhi esse texto para falar um pouco com os irmãos a respeito da força do pecado. A capacidade que o pecado tem de agir nas nossas vidas, de sendo alimentado por nós, pela nossa própria carne, ele nos escravizar, ele fazer com que as nossas vidas sejam destruídas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E entendermos um pouco nessa noite a respeito dessa força e da capacidade que nos foi outorgada através do sacrifício de Jesus lá na cruz, para podermos nos ver livres dele. Então eu escolhi esse texto e sobre o tema a força do pecado, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas. Esse texto, ele é escrito no profeta Isaías, no início ali
do ministério do profeta Isaías, que durou quase 30 anos. Durante quase 30 anos ele esteve profetizando ao povo de Israel. Ele iniciou o seu trabalho, a sua ação como profeta, trazendo ao povo uma palavra de Deus, para mostrar ao povo a necessidade que o povo tinha de arrependimento. Havia uma decisão no coração de Deus que, se o povo não mudasse, Ele traria sobre o povo as consequências que Ele disse, que Ele tinha dito desde lá, quando esteve se revelando ao povo de Israel no Monte Sinai, e deu ali as consequências do pecado do povo, caso o povo se afastasse dele, caso o povo decidisse seguir outros deuses, caso o povo se rebelasse. Ele decretou, ele falou ali o que aconteceria se eles fossem fiéis, o que aconteceria se eles fossem rebeldes, se eles desobedecessem. Então o profeta Isaías vem, e durante muito tempo, quase 10 anos, o profeta advertiu o povo, trazendo palavras proféticas, mostrando o pecado do povo, mostrando como o povo havia se afastado do Senhor, como o povo estava fazendo aquilo que desagradava ao Senhor, como o pecado havia tomado conta da nação que havia sido separada por Deus e que havia feito uma aliança com Ele de servi-lo. Mas a despeito do choro, a despeito de toda a fala de Isaías, o povo não ouviu. Deus trouxe alguns juízos sobre o povo, algumas batalhas que eles perderam, algumas doenças que tomaram conta da população. Mesmo assim, o povo não se voltou para Deus. Deus então decide inutilizar Israel, imobilizá-lo num cativeiro, para que eles pudessem ter oportunidade, tempo e consciência do que eles estavam fazendo diante de Deus. Antes desse texto, a palavra do Senhor diz que o Senhor fala com o profeta Jeremias e diz: olha, Jeremias, compra um cinto novo, um cinto de couro novo, e você vai até o rio Eufrates, e você vai esconder esse cinto numa fenda de uma rocha lá. Se a tradução estiver correta, que a maioria dos historiadores entende como sendo o rio Eufrates, isso exigia de Jeremias uma caminhada de 700 quilômetros. E a palavra do Senhor diz que Jeremias foi, e ele escondeu, e ele voltou. Passado alguns dias, o Senhor disse: agora vai lá e pega de volta aquele cinto. E ele foi lá e pegou de volta, e quando ele pegou o cinto estava inútil, totalmente apodrecido, porque exposto à umidade próximo do rio, fez com que ele apodrecesse. Mas está que o local para onde o Senhor havia dito que ele deveria levar o cinto, também tinha um simbolismo, porque era para lá, para a Babilônia, para junto do Eufrates, para onde o Senhor queria levar a nação de Israel. Então ele traz o cinto e o Senhor diz: olha, é assim que eu vou fazer com o povo. Assim como esse cinto que não tem mais valor algum, que não se presta mais para nada, assim também eu vou fazer com o povo de Israel, porque ele não quis me ouvir. E o Senhor então começa a avisar ao povo a respeito do cativeiro. E durante esse aviso, essa chamada de atenção que Deus dá para o povo, vem esse texto que está no capítulo 13, o versículo 21, quando Deus traz para o povo um entendimento dizendo: eu quero ver, parafraseando sobre o texto, ou seja, falando o texto com as minhas próprias palavras, o Senhor vem e diz: eu quero só ver o que é que você vai dizer quando você se tornar escravos daqueles com quem eu disse, ou daqueles que eu disse para que você não fizesse aliança. Deus havia dito que o povo de Israel não deveria fazer aliança com as nações ali de perto, porque os costumes dela, porque os deuses aos quais elas serviam,
faria com que o povo se desviasse do Senhor, mas o povo não deu ouvidos. E o Senhor então agora vem e diz para eles: eu quero ver o que é que vocês vão dizer, como é que vocês vão reagir, quando aquilo ou aqueles que vocês julgavam ser os amigos de vocês, aqueles que vocês julgaram ser os aliados de vocês, aqueles que protegiam vocês, aqueles que estavam ali fazendo a felicidade de vocês, quando eles se tornarem os vilões da história, quando vocês os conhecerem de fato, eu quero ver o que é que vocês vão dizer. Se vocês não vão gritar, se vocês não vão sentir dores como uma mulher em trabalho de parto. Uma situação semelhante havia acontecido talvez uma centena de anos antes, quando o rei Ezequias ficou doente. Diz a palavra do Senhor que o profeta Isaías foi até o rei Ezequias e disse: olha, prepara a tua casa, porque o Senhor disse que você vai morrer. Creio que os irmãos conhecem a história, se lembram bem da história. E o Senhor disse: prepara a tua casa, porque você vai morrer. O rei Ezequias, com licença, era um rei de Judá que havia sido fiel ao Senhor. Ele chora, ele se volta para a parede e ele clama a Deus, dizendo: Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel ao Senhor. E ele clama por mais um tempo de vida, e o Senhor concede a ele. Isaías não havia saído ainda do pátio do palácio. Depois de ter dado a notícia, Isaías vira as costas e sai. Antes de ele sair do pátio do palácio, Deus volta e fala com ele, diz: volta lá e fala com Ezequias, que eu ouvi a oração dele, e que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E Ezequias então, o profeta Isaías volta e diz para Ezequias, fala: olha, o Senhor ouviu a tua oração, Ele vai curar você, faça aí, usa um remédio que Deus vai curar você através do remédio. Isso é muito interessante. Faz um emplasto de figos, um emplasto de figos sobre a sua doença, sobre a sua chaga, e você vai curar. E o Senhor dá um sinal para ele, a sombra do sol retrocede alguns graus na escadaria, o sol gira, a terra gira ao contrário em torno do sol para fazer a sombra voltar, e isso ficou notório em todas as nações. Lá da Babilônia, um rei chamado Merodach-Baladã, que então era o rei da Babilônia na época, fica sabendo do milagre que aconteceu com Ezequias, e como era aliado de Ezequias, manda uma caravana com seus nobres até Jerusalém para cumprimentar Ezequias pelo milagre acontecido na vida dele. E então Ezequias, todo faceiro por causa dos presentes que ganhou, mostra tudo o que ele tinha para os enviados de Merodach-Baladã. Tudo. Quando aqueles homens saíram do palácio, Isaías vinha entrando e pergunta para Ezequias: quem são esses homens e de onde eles vieram? Quero que os irmãos façam esse contexto essa questão de quero ver quando os seus aliados fizerem com você o que você não esperava. E aí Ezequias diz: esses são os enviados do rei da Babilônia, que vieram para me parabenizar pelo o milagre. Isaías pergunta: o que foi que eles viram? Ezequias diz: tudo. Não houve nada no meu palácio ou nos meus tesouros que eles não tenham visto. Isaías diz: assim diz o Senhor: haverá um tempo em que tudo o que há de valor nessa cidade será levado para a Babilônia. Vocês serão escravos, os seus filhos serão escravos.
essa nação vai ser levada escrava. Mais de 200 anos antes. Agora que, às vésperas disso acontecer, Jeremias vem e chama a atenção do povo, dizendo: eu quero ver, ou o Senhor através de Jeremias dizendo: o que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliado? Muitas vezes nas nossas vidas, nós vemos acontecer, ou vemos acontecer na vida das pessoas, as pessoas elas começam a brincar com o pote, achando que vão encontrar mel num pote em que Deus escreveu veneno. Começam a brincar com o pecado, começam a flertar com o pecado, e elas acham que o pecado pode lhes ser um aliado. Acha que pode se vincular ao pecado, às coisas que desagradam a Deus, que pode se aliar a isso, e que porque isso traz muitas vezes um dinheiro fácil, traz um prazer, traz uma satisfação. As pessoas acham que estão bem, que compensa desobedecer a Deus para satisfazer os seus desejos próprios, para satisfazer as suas vontades, para satisfazer os seus afãs, as suas sanhas. E nós precisamos entender isso, que assim como isso se aplicava lá para o povo de Israel, de forma física, quanto aos aliados físicos que eles tinham, aplica-se também às nossas vidas, na questão espiritual. É como se Deus estivesse dizendo nessa noite: eu quero só ver quando o álcool que você tanto ama consumir o seu fígado e você tiver com uma cirrose hepática. O seu grande aliado, aquele que faz você ficar feliz, aquele que você não vai para as festas sem ele. Eu quero só ver quando o cigarro consumir o seu pulmão com a efizema pulmonar. Aquele que te faz feliz, né? Aquele que você se aliou, aquele que você acha que compensa. Eu quero só ver quando a pornografia acabar com o seu libido, fizer com que você não tenha mais prazer com a sua esposa, não tenha mais prazer com o seu esposo. Eu quero só ver quando o adultério acabar com o seu casamento, acabar com a sua vida, acabar com a sua paz. É como se Deus estivesse olhando e dizendo: eu quero ver o que é que você vai fazer com esse dinheiro que você está ganhando de forma desonesta, a hora que ele se voltar contra você, e você totalmente arruinado, sentirá dores como dores de parto, e gritará como uma mulher que estiver prestes a dar à luz. Eram estas as palavras com as quais o profeta Jeremias trazia ao povo uma consciência, para que o povo pudesse abandonar o pecado. A grande questão é que a coisa não é tão simples. Eu não sei você, mas eu já ouvi muitas vezes as pessoas se declararem escravas de algumas coisas e dizer: eu não consigo, eu não tenho condições. Costumo sempre dizer, e já contei, eu acredito que umas 2 ou 3 vezes para os irmãos aqui, mas vou contar de novo, não tem problema. Uma certa feita, quando eu estava fazendo o primeiro ano do 2º grau, nos idos de 1992, havia recém-convertido, voltado para a igreja, e eu lembro que um dia no intervalo de uma aula, no intervalo das aulas que tem no 2º grau, o famoso recreio do 1º grau, né? Eu estava sentado com alguns amigos, conversando, e a gente debatendo algumas coisas ali, e eu falando da palavra, que eu sempre gostei de falar da palavra, e chegou um amigo perto de mim fumando, pegou o cigarro, e ele puxou uma tragada de cigarro assim,
jogou a fumaça no meu rosto e disse: você não pode fazer nada. Os crentes não podem fazer nada. Por isso que eu não quero ser crente, porque são tudo escravos, não podem fazer nada. E vários amigos ali em volta, eu olhei para ele e falei: o que você acha que é mais fácil? Eu pegar esse cigarro da sua mão e fumá-lo todo, ou você largar esse cigarro e nunca mais fumar? Ele baixou a cabeça e disse: eu já tentei algumas vezes e não consigo. Eu falei: eu não pego o cigarro da sua mão e não fumo ele inteiro, porque eu não quero. Quem que é o escravo e quem que é o livre? Muitas vezes nós não percebemos, mas a palavra do Senhor diz que aquele a quem nós decidimos servir, ou aquele a quem nós decidimos obedecer, nós nos tornamos escravos dele. E o escravo não faz o que quer. O escravo não faz o que quer. Ele faz o que determina o seu senhor. Ele faz o que determina o seu dono. E é isso que o Senhor vem falando também a respeito do povo de Israel. Na sequência, para não nos delongarmos muito, vamos pular para o versículo 23, que diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou mudar a cor da sua pele, diz nas outras traduções? Assim, será que o preto pode passar a ser branco só pela vontade dele? Ou um branco pode passar a ser preto só pela vontade dele? E diz: ou o leopardo, vamos trazer para o nosso contexto a onça pintada, será que ela pode ter a capacidade de fazer sumir as manchas delas? Não, não pode. E diz: assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Então o povo estava ali já há alguns séculos praticando, se afastando do Senhor. E o Senhor vem dizendo: olha, o que acontece é que vocês se enveredaram por um caminho de uma forma tão profunda que vocês hoje são incapazes de voltar atrás. O homem por si só, ele é incapaz de ter o seu caráter transformado. É incapaz. É por isso que se diz na ciência que depois de formado o caráter de uma pessoa, ele não pode ser mudado. É por isso que se diz que uma vez viciado, sempre viciado. Para a ciência não existe ex-viciado. Não existe. Porque o vício se instala no cérebro, e uma vez instalado, ele sempre estará lá. A pessoa pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, sem agir dentro do seu vício, sem fazer uso da sua substância, ou ver aquilo no qual ele era viciado. No dia que ele vir, volta tudo como se ele nunca tivesse largado. Então tudo volta como se ele nunca tivesse deixado de usar, como se ele nunca tivesse deixado o vício. Então o profeta Isaías vem trazendo para o povo: é possível o etíope trocar a cor da sua pele? Não. A resposta clara é não. Não, mas o Michael Jackson mudou de cor. Não, foi uma doença, não foi por vontade própria. Acelerou-se o processo, mas era o vitiligo que ele tinha. Não pode, é impossível. Para a ciência, até hoje, isso é impossível. Essa impossibilidade exterior está sendo usada para nos reportar a uma impossibilidade interior. Assim como os leopardos não podem mudar as suas pintas, também o nosso coração. A mudança no nosso coração não pode acontecer
não consegue acontecer, é impossível acontecer simplesmente pela nossa própria vontade. Porque o escravo não faz o que quer. Pode até querer, pode até se esforçar, pode até mudar as suas atitudes, mas não o coração. Vai lutar errado a vida toda. Vai lutar contra aquilo a vida toda. É possível ficar sem fazer? Mas será uma luta a vida toda. Como alguém que aprende uma palavra errada. Segundo a ciência, ele vai passar a vida toda tendo que corrigir o cérebro na hora de falá-la ou na hora de escrevê-la. Porque aquela primeira fixação é o que fica, e aí depois você, na hora de agir, você substitui aquilo que estava lá dentro por uma consciência que você teve depois. Então a pessoa pode até querer. Por quê? Primeiro, porque a força do hábito gera cadeias. A habitualidade no pecado, à medida que você vai se habituando em praticar o pecado, seja ele qual for, pode ser uma mentira, aquela mentirinha de brincadeira, pode ser o álcool, pode ser qualquer um dos pecados contra o seu corpo, contra Deus, contra o seu próprio próximo, contra as pessoas, contra os seus filhos, não importa. À medida que você vai agindo, a força desse hábito vai gerar cadeias no seu coração. Vai gerar cadeias na sua mente. Em segundo lugar, o prazer pelo pecado fascina as pessoas. Porque o pecado é ruim? Não, queridos. Acha para mim um pecado ruim. Todo pecado é bom. É gostoso, é prazeroso. O resultado dele é que é ruim. A consequência do pecado é que é ruim. E é isso que faz com que ele tenha força. Então esse prazer pelo pecado fascina, escraviza a mente. Faz com que as pessoas ajam fora do seu natural, inclusive. Quando você vê um drogado, lembro-me do pastor, que era o pastor da minha esposa, a pastora Mônica. Pastor Dimas, faleceu já. Ele tinha um sobrinho, filho de uma irmã dele, que não tinha muito condições, e aí a mãe dele pegou para criar o menino desde novinho. E a mãe aposentada criava um neto com todo carinho, a vida toda ali ele morando com ela. Quando ele tinha, salvo engano, uns 16, 17 anos, ele matou a avó por causa que ela não deu 10 reais para ele usar droga. Aí você fala, como é que uma pessoa pode fazer um negócio desse? Porque o pecado fascina, o vício fascina. Você vê um pai de família abandonando a sua família com os filhos pequenos, porque precisa ser feliz, arrumou um outro amor. Você fala, como é que uma pessoa pode largar os filhos? Sabe por que você fala isso? Porque você não está sobre o domínio que ele está. Se estiver, faz o mesmo. E eu já falei isso aqui outras vezes. Faz o mesmo. O alcoólatra pega o salário e sabe que aquele salário é para comprar o arroz, o feijão, a carne em casa para os seus filhos. Mas ele diz, eu vou passar no bar, vou tomar só uma. Ele sabe que ele nunca toma só uma. Mas ele diz, eu vou lá, vou tomar só uma. E ele só sai de lá quando o dinheiro acaba. Alguém já viu isso acontecer? Já viu falar de alguém que fazia assim? Desse jeito. Porque o pecado fascina e ele impede você de poder livrar-se dele. O apetite do pecado, ele adquire uma intensidade proveniente da indulgência, dessas desculpas que a gente sempre dá, dessa capacidade que a gente tem de achar que, é só depois eu me arrepender. Depois eu me arrependo e está tudo bem. E isso vai fortalecendo, vai gerando ali uma cadeia no coração das pessoas e faz com que elas sejam incapazes. E um quarto e último ponto dessa parte é que o pecado, ele gera uma cegueira no nosso coração.
A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a glória de Deus, não se arrependam e não sejam curados, não sejam sarados. Então, como cegos, o homem não consegue enxergar a luz, ele não consegue enxergar o caminho, ele não consegue livrar-se a si mesmo. Agora, uma outra pergunta que pode advir do texto é: o etíope pode ter a sua pele, cor de pele mudada? O leopardo pode ter as suas pintas retiradas? Uma questão é você dizer, ele pode ele mesmo mudar a sua cor de pele? Outra coisa é, ele pode ter a sua cor de pele mudada? Ele pode ter a sua cor de pele mudada. Sabe por quê? Porque não existe impossível para Deus. Deus pode mudar. Deus pode fazer todas as coisas. E é exatamente isso que Jesus vem demonstrar. Então, a cor da pele dele, a cor das pintas do leopardo podem ser tiradas? Podem. O pecado pode ser desfeito. O pecador pode ser mudado. O pecador pode nascer de novo e ser transformado? Pode. Pode. E foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, diz Tiago. Nós precisamos então entender, tudo é possível para Deus. Abra aí a sua Bíblia, em Mateus no capítulo 19 e o versículo 26. Mateus 19, 26. Você vai ver, quando Jesus, ele vem falando. Jesus olhou, 19, 26 diz, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então com Deus não há esse não posso, não consigo, não dá, não tem jeito. Não existe como você estar com a sua vida nas mãos de Deus e ao mesmo tempo achar que pode ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Porque nós podemos ser diferentes. Por isso Jesus veio para salvar dos nossos pecados. Quando nós olhamos lá em Mateus, no próprio Mateus, aqui no capítulo 1 e o versículo 21, quando é anunciado o nascimento de Jesus, a respeito do nascimento de Jesus, quando fala para Maria que ela deveria dar o nome de Jesus para ele, lá no capítulo 1, versículo 21 diz: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A salvação, o livramento, a libertação do pecado só pode vir através de Jesus. É isso que a palavra de Deus diz. E é por isso que quando Nicodemos, um homem que era extremamente religioso, que fazia as coisas tudo certas, era aquele de quem se dizia na época, porque se dizia assim daqueles que eram como Nicodemos, os fariseus, que era um dos líderes das seitas dos fariseus na época de Jesus. Se dizia que se um fariseu não fosse para o céu, ninguém mais ia. Era o que se dizia. Por quê? Porque a aparência deles era totalmente perfeita. Jesus chega e chama eles de sepulcro caiado. Aqueles que por fora, na aparência, eles até tinham conseguido mudar, mas o interior deles estava cheio de restos mortais. E quando ele vem conversar com Jesus, registrado isso no capítulo 3 de João, quando diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus olha bem para ele e diz assim, em resposta, Jesus declarou, parafraseando no texto, quer dizer uma coisa para você, Nicodemos:
se você não nascer de novo, não vai adiantar o que você está fazendo. Jesus diz para ele, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos deu uma de João sem braço, não entendeu muito direito, achou que era um nascimento natural, achou que tinha que entrar no ventre da mãe ou de alguma forma nascer de novo. Perguntou como é que alguém pode nascer de novo já sendo velho. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu e disse: eu digo a verdade a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Para mostrar que não era nascer de novo, humanamente falando ou naturalmente falando. Mas o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. A transformação, essa mudança, ela só acontece exatamente no novo nascimento. Quando nós podemos, através de Cristo Jesus, termos a restauração do nosso interior, porque foi para isso que Ele derramou o sangue dele lá na cruz, para nos purificar de todo pecado. É isso que João diz lá em 1 João, quando ele diz: olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda iniquidade. Porque é o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Então, quando nós olhamos para a força do pecado, quando você olha para aquilo que talvez hoje você tenha como aliado na sua vida, talvez hoje você ache que seja uma coisa boa para você, saiba de uma coisa: o pecado não é um brinquedo, o pecado não é um aliado, o pecado é um vilão. O pecado é alguém que vem tentando ganhar a sua confiança, que vem tentando fazer como fizeram lá com Moisés. Quando veio uma comissão, os irmãos lembram, veio uma comissão: nós somos de longe. Quando nós saímos de casa, os gibeonitas, né? Quando nós saímos de casa, esses pães eram novos, agora estão todos estorricados. Faz uma aliança com a gente. Faz uma aliança, porque nós moramos bem longe. Nada, morava pertinho, 3 dias de viagem a pé. 3 dias. Mas eles vêm assim: queremos ser servo seu, eu quero te servir. Afinal de contas, você tem o direito de ser feliz. Eu sou o que traz a sua felicidade. Eu que vou fazer você feliz. Você está meio deprimido? Está deprê? Você está ruim? Vem cá, vê umas coisinhas aqui que eu tenho para te mostrar, que você vai ver que, adrenalina vai lá em cima. Dá uma cheiradinha, bebe, faz alguma coisa aqui, que você vai ver que você vai lá em cima. Vem como amigo. Mas depois ele se torna um tirano. Eu gostaria de, nessa noite, chamar a sua atenção para isso. Saber que o domínio do pecado, ele é tamanho na vida de uma pessoa, que mesmo a pessoa sabendo o resultado daquilo que ela está fazendo, ela não consegue parar de fazer. Eu creio que vocês já viram uma piada, que as pessoas acham que é piada, e eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade porque eu vi uma situação semelhante. Diz que um homem foi comprar uma carteira de cigarro num determinado lugar, e a pessoa deu a carteira de cigarro para ele, ele olhou e a carteira vem com uma propaganda atrás das doenças que o cigarro causa. E aí ele olhou e estava lá atrás: o cigarro causa efizema pulmonar, câncer no pulmão. Aí ele olhou para a moça do caixa e falou assim: dá para você trocar por uma daquela que traz impotência? Ele queria que trocasse por uma carteira que estava atrás, que o cigarro traz impotência. Um dia eu estava na padaria lá em Rolim de Moura comprando
comprando pão, e a pessoa que estava na fila na minha frente pegou uma carteira de cigarro, e a hora que ela olhou, eu não sei o que tinha atrás, mas ela olhou e falou assim: troca essa carteira para mim. Eu lembrei na hora da piada. Ela trocou por outra, ele pegou, olhou, beleza. Não consegue. Mas a pergunta é: por que você não consegue? Você está condenado a viver dessa forma a vida toda? A resposta é não. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Feche os seus olhos. Mesmo as pessoas sofrendo, não conseguem se livrar do pecado, se elas não estiverem dispostas a fazer uma aliança com Deus. Somente Deus, através de Jesus, pode operar essa transformação no nosso coração. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. É por isso que João, quando ele vem aqui no capítulo 1 e o versículo 11 e 12, ele diz: olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Hoje você pode abrir o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo, mas pela tua graça, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Hoje você pode dizer: Senhor, aqui está o meu coração, aqui está a minha vida. Eu sei que aqueles com quem eu tenho me aliado estão só esperando o momento para ver a minha ruína. A palavra do Senhor diz que quando Israel foi tomada, quando Nabucodonosor tomou Israel, cumprindo essa profecia, diz que as nações em volta gritavam: arrasa, arrasa, não deixa nada, destrói tudo. Mas há uma saída, há uma esperança. Há uma esperança. Nós não estamos condenados a viver assim, não estamos condenados a viver dessa forma. Porque Ele veio para trazer a transformação. Quando nós olhamos que Paulo escreve e diz: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem o pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Hoje você pode tomar uma decisão. Hoje você pode dizer: Senhor, eu quero deixar essa aliança com o pecado, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero viver para Ti. Talvez você já tenha abandonado muitos, mas ficaram aqueles, os jebus da vida que você ainda cultiva no seu coração. E cuidado, pode ser que eles sejam suficientes para abrir a porta para os demais. É tempo de voltarmos o nosso coração para o Senhor. É tempo de dizermos: Senhor, eu aceito sim o Teu chamado. A palavra do Senhor diz
Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. E se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É assim que a Bíblia diz que você consegue a salvação. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Coloque-se de pé. Eu não vou chamar você para vir à frente, mas eu vou chamar você para abrir o seu coração na presença dele, para buscar aí no seu coração se ainda há algum aliado no seu coração, na sua vida, que você sabe que você não deveria ter aliança com ele. Eu me lembro do testemunho do pastor Átila Brandão. Ele disse: eu acho que eu fui o único homem que se converteu pelo apelo de Satanás. Ele tinha um pacto com Satanás e fazia os trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, colocando doença na vida das pessoas, contratando os espíritos para fazer acidente na vida das pessoas. E ele disse que era bom porque o inimigo era um amigo dele, e ele sabia que, como dizem muitas vezes os satanistas, filho do fogo não se queima. Ele disse até que o dia que eu estava no meu apartamento, e Satanás veio e disse: agora eu quero levar você. Ele disse: não, leva minha esposa, leva os meus filhos. Ele disse: não, é você. E na hora ele lembrou que ele tinha ouvido falar que Jesus tinha poder para libertar. E ele estava na sala com a personalização do inimigo ali, e ele falou: Jesus! E ele disse que o inimigo foi para a cozinha, começou a quebrar tudo. E ele diz: o negócio funciona. Final das contas se converteu, batia na mulher, a mulher era crente já há muito tempo, e ele batia na mulher, era advogado, só da alta, e se tornou um servo de Deus, porque ele disse: uma hora ele vai vir querer cobrar o preço pela sua vida. Preste bem atenção com quem você tem se aliado. Preste bem atenção a quem você tem se achegado, porque é isso que o Senhor diz: eu quero ver o que você vai dizer quando aqueles que você julga ser seu amigo se tornarem os seus dominadores, que você se tornar escravo deles. E hoje você pode voltar o seu coração para Deus e dizer: Senhor, eu quero renunciar essas alianças, eu quero renunciar o pecado, eu quero renunciar às trevas. Eu quero sim, Senhor, fazer uma aliança contigo. Eu quero sim viver a tua vontade. Eu quero sim aceitar a tua proposta de nascer de novo. Não nascer da carne, mas nascer do Espírito. Confesse-o nessa noite, onde quer que você esteja, e diga: Senhor, eu abro mão de tudo, para servir somente a Ti. Diga para Ele: Senhor, eu não consigo. Talvez você já tentou, quantas vezes você já tentou e terminou voltando atrás. Ele conhece todas as coisas. Ele é o Goa Mokatotara, como dizem os índios, consertador de gente. Ele é aquele que pode mudar a sua história. Então abra o seu coração e diga para Ele. Diga: Senhor, eu não tenho forças, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu sangue sobre a minha vida. Eu preciso de Cristo Jesus, eu preciso do Teu Espírito agindo em mim. E certamente
Ele é aquele que vem em nosso auxílio e muda a nossa sorte. Olhe para o seu coração. Se ainda há algum lugar, se ainda há nele alguma circunstância que aprisiona você, esse é o momento de você abrir o seu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu abro mão dessa prisão. Eu decido não fazer mais. Capacita-me, ajuda-me. Eu confesso diante do Senhor, como diz o salmista no Salmo 53, que ele diz: olha, enquanto eu escondia o meu pecado, os meus ossos se definhavam, mas quando eu confessei o meu pecado diante de ti, quando eu confessei, o Senhor mudou a minha sorte. É o que diz no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus. Essa deve ser a nossa oração, esse deve ser o nosso clamor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, leva de mim, ou lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o som de júbilo e de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Ele te chama para uma aliança, Ele te chama para romper com aquilo que tem escravizado você. Ele te chama para uma vida de alegria, de paz, na presença dEle. Você dirá sim nessa noite? Você responderá positivamente ao chamado dEle? Certamente Ele recebe como filhos aqueles que assim o fazem, e derrama do sangue dEle sobre aqueles que o pedem, e que com o coração quebrantado e arrependido se prostram para declarar: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Eu quero orar por vocês. Pai, eu quero te louvar nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos adverte, o Senhor é aquele que nos chama a atenção, mas o Senhor também é aquele que nos fortalece, que faz com que nós possamos ser mais do que vencedores sobre todas as coisas. Entendemos, Senhor, que é necessário nascermos de novo, que não adianta nos tornarmos bons por fora e não termos a presença do Teu Espírito dentro de nós. Aprendemos que assim como o Senhor falou com Nicodemos, Senhor, o Senhor nos fala nessa noite que é necessário nascer de novo. Olha para cada coração neste lugar, olha para cada vida neste lugar, Senhor. Aqueles que estão identificando os inimigos com os quais eles fizeram aliança, aqueles que estão identificando os pecados, Senhor, que sabem que precisam alijar das suas vidas, retirar, colocar para longe das suas vidas, Senhor, e que estão se posicionando diante de Ti e clamando pela Tua misericórdia e clamando pela força que só o Senhor pode dar, para que eles possam ser mais do que vencedores. Capacita-os, Senhor, transforma-os, lava-os com Teu sangue, purifica-os para que eles sejam transformados, recebam novas vestes e assim, Senhor, possam ser, como a Tua palavra diz, filhos de Deus, possam ser transformados, aqueles que Te recebem como diz a Tua palavra, serem feitos, se tornarem filhos de Deus, que nessa noite eles possam ir para as suas casas com a força do Teu Espírito, capacitando-os a lutar contra o pecado e a não cederem mais, Senhor, a não serem mais escravos, porque a Tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Tua palavra diz, Senhor, que aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para nos libertar, para desfazer toda a obra das trevas. Muito obrigado, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos.
E eu coloco a vida de cada um aqui neste lugar, aqueles que estão nos ouvindo, só o Senhor sabe de onde. Senhor, usa-os, visita-os nesse momento, e que eles possam fazer uma aliança contigo e terem as suas vidas transformadas para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.